Adeus ao rei do futebol. Comigo aqui segue o Gustavo Schwab para a gente contar um pouco da história do Pelé com a capital, Gustavo. Pois é, tem uma historinha bem bacana. Ele visitou Brasília em 25 de dezembro de 1969, Porta, para estrear o Estádio Nacional de Brasília, queria receber o nome dele. E esse estádio era localizado no Guará. Só que não é, inclusive, na região onde é conhecido o Estádio do Cave, que também é um estádio super tradicional lá na região. É um estádio que era localizado onde hoje está ali aquela área residencial conhecida como Parque Sul. Sim. Ali um pouco mais atrás, mais próximo ali do shopping, do mercado que tem. Esse estádio, infelizmente, foi demolido em 2009. Mas aqui as imagens da época tá rodando aí para você em casa ver justamente essa vinda do Pelé. Aí, no caso, ele desfilou em carro aberto ali na W3 Sul, recebeu o carinho dos brasileiros. Na época, o Brasil ainda não era tricampeão mundial, foi um ano antes disso, mas já reconhecido como o atleta que ele era. Se encontrou com o presidente Médici no Palácio do Planalto, né, na época da ditadura militar, e recebeu aí o carinho dos brasileiros. Pelé também foi ministro do esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, morou em Brasília, trabalhou aqui. Ele trabalhou, ele foi nomeado ministro do esporte em 1995 e ficou na pasta até 1998, quando inclusive o ministério foi extinto na época. Exato. O Pelé veio jogar nesse estádio que era ali no Guará, sobrou só um pedaço do estacionamento, do que era o estacionamento do estádio. E aí você tinha dois estádios, você tinha o Mané Garrincha e você tinha o Rei Pelé, o Pelezão. Ali no Guará. Ou seja, era várias homenagens aí, muito justas. Agora vamos chamar o Danilo Moreira, porque ele está com uma entrevista muito especial pra gente, com um atleta, Danilo, que jogou contra o Pelé aqui em Brasília, foi isso? Boa noite pra você. Oi, Porta Nova, boa noite para você, boa noite, Schwab, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no DF Record. Infelizmente, né, nós recebemos essa notícia hoje, no meio da tarde, da morte de Pelé. E como vocês falavam e agora há pouco, eu estou na casa de um jogador que teve a felicidade de jogar com o Pelé. Estou aqui na casa de Moacir Tremendani, conhecido como Melo. Ele jogou no estádio Pelézão. Melo, boa noite para você, obrigado pela sua participação aqui no DF Record. Conta pra gente essa história, essa partida no dia 24/5/67, né? Jogou contra o Pelé, que jogava no Santos na época. Jogamos lá no Pelezão. Foi um jogo muito bom, né? O estádio estava lotado. E foi aquele jogão, né? Seleção, a base do Pelé, dizer uma seleção brasileira, né? Foi uma emoção muito grande para o senhor estava dizendo, né? Quando ficou sabendo que ia enfrentar o Pelé, como é que foi? É uma emoção muito grande, né? A gente tem que se preparar, né, para jogar contra o maior jogador do mundo. E logo de início eu tirei uma foto com ele, trocamos frâmula. E o jogo rolou, né? E por falar em foto, Melo, mostra aqui pra gente, eu vou pedir o repórter cinematográfico que tá comigo, para mostrar aqui. O senhor estava aonde aqui nessa foto? Eu tô lá na ponta. Qual que é esse daqui? Em cima, aqui. O senhor está bem aqui. Para o pessoal de casa ver também, na partida que foi realizada no dia 24/5/67, o Pelé tá bem aqui, né, Melo? Bem aqui com a criança aqui, ó. Esse aqui que tá bem aqui embaixo, ó. O pessoal de casa acompanhando a gente, esse aqui é o Pelé. Naquele dia lá, foi uma partida que te trouxe muita emoção e o senhor tem lembranças até hoje dessa partida que foi lá no Pelézão, não foi isso? Eu fiquei muito feliz de ter jogado contra o maior time do mundo, né? E no desenrolar da partida, o time do Santos não precisa falar nada, que era a seleção brasileira, base, né? E nós fizemos um bom futebol, representando a seleção de Brasília, né? Foi no dia 24/5/67. Foi um jogo muito bom, no desenrolar da partida, o Pelé, pessoa muito fina assim para jogar, joga com categoria, né? O time do Santos era demais. Melo, mesmo você jogando pela seleção de Brasília na época, a memória que o senhor tem é boa de ter jogado com ele, mas o time do Santos levou a melhor, não foi isso? 2 gols de Pelé, foi isso? Levou a melhor, porque não podia ser diferente, né? Levou a melhor. Pelé fez 2 gols. Foi 5-1 o placar. Bom que o Brasília ainda conseguiu fazer um gol. E hoje à tarde o senhor recebeu, né, essa triste notícia da morte. Eu até me emocionei, né, porque
já teve esse passado assim de jogador, né? A gente fica triste, né? Acho que o que vai se fazer é a vida, né? Uma referência muito grande, um jogador que fez 1.200 gols, é uma referência, né? Mas pelo menos eu tenho uma referência muito grande, né? Que ter jogado contra o maior craque do mundo, né? Do Brasil, mundo. Tá ok, É o rei Melo. do futebol. Né? Com certeza. Ficam as lembranças. Obrigado pela sua participação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Danilo, o Gustavo quer fazer uma pergunta. Eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer, claro, o Melo, a oportunidade de estar conversando com a gente. E se você puder repassar a pergunta para ele, Danilo, como é que se prepara para jogar contra o Pelé? Como é que foi a preparação do time para tentar parar o maior jogador de todos os tempos? Olha, Melo, tem uma dúvida vindo lá do estúdio. O pessoal está querendo saber como que foi a preparação para enfrentar o Santos, principalmente quando foi enfrentar o Pelé. Como é que foi isso, a preparação? A preparação, nós treinamos bastante, né? Lá no Campo do Rabelo, que era na Vila Planalto. E foi aí, partimos para o estádio, fomos para o jogo, né? Ficamos concentrados. E foi, como eu disse, foi um bom jogo, né? O senhor estava falando aqui pra gente antes de entrar ao vivo que teve que até sentar um pouquinho porque teve que preparar muito o joelho. Desgastou muito, né? O joelho está desgastado porque ele subia demais, né? O Pelé era fora de série. Outra coisa, no desenrolar do jogo, ele não gostava, como nunca gostou, de negócio de carrinho. Quando ele pegava a bola, que o adversário vinha e dava carrinho. Então, nós tínhamos um livro lá, o Luiz. Quando o Pelé vinha, ele pegava embaixo. Aí o Pelé me chamou e falou assim, olha, manda esse colega seu maneirar, porque senão eu vou cair em cima dele, porque ele jogava muito, mas também tinha malícia, né? Porque era um jogador muito visado, né? Aí eu falei com o Luiz, ele estou indo na bola. Falei, Pelé, o rapaz está sem contrato aí. Não, mas manda ele jogar o jogo, não precisa isso. Eu pego a bola e ele dá carrinho. Boas lembranças, né, seu Moacir? Obrigado, viu, pela sua participação aqui no DF Record. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado também a atenção do Melo nos atendendo aí para contar da história. Essa história é sensacional. Cara, que relato. Agora eu quero fazer o seguinte, só pra gente encerrar, que nosso tempo já tá estourado, o Tadeu tá quase louco aqui no meu ouvido. É o seguinte, imagina o terror do jogador que tá no pré-jogo e o técnico chega pra ele e diz assim, ó, ô Gustavo, seguinte, Gustavão, você vai marcar aquele ali, ó. Aquele ali é teu. Tchau, Bora. tchau. Vai lá. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Ótima homenagem. A gente tinha que fazer homenagem pro Pelé aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, teus conhecimentos aqui também, pra gente do DF Record.